na opinião de vocês, porque vários nomes estão sendo comentados. Cuca, Abel Braga, Renato Gaúcho, Jair Ventura, Dorival Júnior, Felipão, muitos nomes estão sendo falados. Qual, na opinião de vocês, com esse perfil do executivo de trabalho de base, se encaixaria melhor para ser o técnico do Flamengo? Porque é uma parceria, o técnico com o executivo. Bem, de todos esses que você falou, João Guilherme, 2 não estão trabalhando no momento. Sim. É o Cuca e o Filipão. Exato. Perfeito? Exato. Cuca e Filipão, eles Dorival estão... também não. O Dorival também não está. Dorival Então são também não. 3. O Luxemburgo também foi citado. O Luxemburgo Não, também. mas você não citou... Falei, falou Luxa, Luxemburgo. falei, Então Luxa. tudo bem. Então são 4 treinadores. Então eu acho, João Guilherme, que desses 4... Ainda tem o Jorginho, hein? Jorginho também está sendo citado. Exatamente, o Juliano. Juliano Lima ele trouxe. falou, exatamente. Eu acho que desses aí o Dorival Júnior. Em termos assim de aproveitar jogadores da base. Filipão não vejo gostar muito. O Renato está empregado. O Vanderlei, ele o utiliza, mas não... Certo. Ele gosta mais de time já mais com jogadores consagrados. Na minha opinião, o Dorival. Dorival. E vocês, Eugênio, Edmundo e Paulo Lima, quem se alinha para encaixar esse perfil do cara que vem da base para ser o executivo com o trabalho de técnico? Porque isso é importante, né? O Edmundo falou aqui, não adianta nada você trazer um cara que tem uma experiência em trabalhar com base, que vai priorizar a base, e trazer um técnico que só gosta de trabalhar com jogadores mais renomados, experientes. Porque, ô, João, eu emiti aqui minha opinião ontem, né? Sobre o perfil que eu acho que é o ideal para o Flamengo de treinador no mercado. Aí todo mundo, mas ele não vai aceitar, porque ele está empregado, ele vive um bom momento e tal, né? Que é o Renato Portaluppi. Eu acho o nome que encaixa no Flamengo em qualquer circunstância, inclusive nessa de trazer jogadores da base, porque ele fez isso no Grêmio, né? Revelou, por exemplo, o Arthur. Sim. Aí o Arthur arrebentando, sendo vendido para o Barcelona. Acho que é um cara que tem identificação com o clube, já jogou lá. A personalidade dele casa muito com a personalidade da torcida do Flamengo, que gosta de alguém que chame para si a responsabilidade, que brinque na hora de brincar, que tem uma atitude mais ousada. É a cara do Flamengo, da história do Flamengo. E discordo dessa história de que, tá empregado. O Henrique Dourado estava o quê quando o Flamengo foi buscar? Empregado. Estava solto por aí na rua? Mas aí é jogador. Qual a diferença de técnico para jogador? Não, mas aí você tem que ver a personalidade daqueles que foram citados. Profissional de futebol. Eu entendo. Eu acho que o nome que... hoje, inclusive, estava acompanhando o pessoal lá no Rio Grande do Sul debatendo isso, porque o Renato deu uma entrevista antes do jogo com o Brasil de Pelotas e ninguém sequer perguntou a ele sobre a situação do Flamengo. E ficou faltando essa pergunta. Porque, e aí, Renato? E aí ele tinha que se posicionar, não saio de jeito nenhum. Não foi nem perguntado sobre o assunto. Eugênio, uma informação importantíssima que surgiu hoje sobre isso que você está falando. Não há multa rescisória no contrato de Renato Gaúcho com o Grêmio. Então, mas ele não tem a palavra com o Grêmio? Tem a palavra, tem profissional. Termina o Campeonato Gaúcho, amigo, um abraço. Quantos e tantos técnicos não fizeram isso na história da sua vida? Se tem que buscar o que é melhor para o Flamengo, se a diretoria do Flamengo achar que o melhor é o Renato, não custa ir lá bater na porta, Renato. E aí? Topa? Tá afim? Eu concordo com o Eugênio, que é hoje o mais capacitado tecnicamente, porque futebol e técnico é momento. Sim. O momento dele é extraordinário. Mas se não for ele, alguém que chegue lá e deu uma sacudida. Ele não daria? Daria. Mas você acha, por exemplo, que o Dorival não faria isso? Ele não tem esse viés? Teve recente Eu acho que não. Eu acho que não. Teve inclusive Coutinho lá. Eu acho que não. E alguns outros citados também não. Cuca, por exemplo. O Cuca ia chegar e dizer, esse time não presta e vai contratar outros 11 jogadores. Iam gastar mais milhões? E aí ia gastar mais milhões, aí ia demorar mais 6 meses. Eu tenho um número aqui, o século XXI começou a partir de 2001. 2001, exato. Flamengo no Brasil, está no mundo, né? No Brasil é mais... O time que mais trocou de técnico, 39 vezes. Rapaz. E aí, começar o trabalho de novo não vai resolver o problema do Flamengo. E aqui, 14 dias, né, Edmundo? 14 dias do brasileiro. E vai começar de novo, né? E aí, o Cuca chegou ao Palmeiras no ano passado e disse que o time era ruim. E aí criou... Então, assim, eu acho que tem que ser alguém que, com esse grupo, que aí eu acho aí que é o Renato se enquadra, com esse time, ele fala, pode me dar aqui. Chama a responsabilidade e faz o time jogar. Porque o problema não é jogador.
Jogador o Flamengo tem de sobra. Verdade. De sobra. Precisa fazer esses jogadores performarem, precisa fazer eles jogarem. Mas será que não há uma divisão dentro do Flamengo, no grupo do Flamengo? Não, eu acho que é o contrário. Eu acho que eles estão unidos demais. Sabe, assim, unidos demais. Briga lá, unidos demais no discurso do que tá bom. Então faltou treinador. Você concorda? Tá bom. Faltou Claro que falta. Claro que falta. Se a gente fala aqui, que o Vasco, Fluminense, Botafogo, tecnicamente são inferiores e vibram, e correm, e jogam. Perfeito. É porque tem um comando maior. Ô Edmundo, você falou aí, você estava dando a sua opinião, e me veio à cabeça um outro nome que está também empregado e que também vai demorar 2 semanas para voltar a trabalhar em jogo. Abel Braga. Ele não tem Já foi seu treinador. Mas ele não tem Abel contrato. também dá essa mexida? Também dá. Também é um E cara trabalha bem com o garoto. Que trabalha bem com o garoto. Mas tem contrato com o Fluminense? Tem, o Renato também tem. Tem, mas eu eu compartilho da ideia do... O Renato tem do contrato. Segundo o João, não tem multa. Não tem multa rescisória. Mas o Abel nunca abandonou o barco. Eu também acho. O Abel nunca... Exatamente. A questão E o Renato também não, né? Eu também acho que o Renato, nesse momento, por mais que... Já? Tava no Bahia, foi pro Grêmio. Ah, sim, perfeito. Me falam muito também do Jair Ventura, que é outro que está Mas ele empregado. foi agora pro Santos? Pois é, mas falam também no nome do Jair. Eu acho que as melhores opções para o Flamengo estão, nesse momento, empregadas. Né? Também acho. Não é isso? As melhores opções estão trabalhando, e aí... Mas eu não sou contra, não. Eu não sou contra o Flamengo ir atrás, fazer um convite. É do mercado. E é do mercado, faz parte. E é um grande sonho. É um grande sonho do Renato Portaluppi treinar o Flamengo. E com essa informação que você traz que não tem cláusula contratual de rescisão, isso abre uma porta. Agora, eu particularmente acho que o Renato não joga pro alto esse desafio de um possível bicampeonato da Libertadores, não. É possível. Eu estava ontem ouvindo o Eugênio atentamente. O Renato cumpriu. Se ele ganhar o Gauchão, ele cumpriu o ciclo dele. Campeonato, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho e Libertadores. O que ele pode fazer diferente? Ganhar um brasileiro? Ele pode ganhar com o Flamengo também. Ele vai ter cumprido lá um ciclo vitorioso, deixando as portas escancaradas, mais ainda, porque ídolo como jogador e agora ídolo como técnico, e vai num novo desafio, que a vida é feita de desafios. Vamos manter contato com o Wagner Martins, produção, porque ele pode trazer informações importantes pra gente, o que se fala lá no Rio Grande do Sul sobre isso, e confirmar essa informação que surgiu hoje, que não há uma multa rescisória no contrato do Renato Gaúcho, ou seja, havendo um entendimento até o final do ano, havendo um entendimento entre as partes, haveria aí não esse empecilho da multa para retirar o Renato do Grêmio. Será que o Renato pensa em sair desse momento do Grêmio, embora seja um desejo dele dirigir o Flamengo, mas sair do Grêmio agora, numa Libertadores da América, será que ele sairia? Daqui a pouco a gente pode botar aí o Wagner Martins. Seria interessante trazermos aqui o Wagner com as informações lá do Rio Grande do Sul, falando sobre isso. Pois não, Eugênio? Dentro desse perfil, né, do diretor da base assumir o futebol profissional do Flamengo, e caso isso se confirme, eu fiquei pensando numa outra situação, que foi uma solução que o Flamengo encontrou recentemente. Puxar o técnico do Sub-20, que era o Zé Ricardo. Sim. O Zé, pelo menos de forma interina, e ele foi ficando. O Zé Ricardo ganhou oportunidade no time principal do Flamengo, por quê? Tinha sido campeão da Copinha, né? Sim. O Flamengo foi campeão da Copinha esse ano também. Foi campeão da Copinha. Agora eu não entendi. Quem é o técnico do Sub-20 do Flamengo campeão da Copinha? Não sei se está lá ainda. Na época, em janeiro, era o Maurício Souza. Se o Zé Ricardo era desconhecido, o Maurício Souza é tão desconhecido quanto ele, mas deve estar lá no fundo. Vários casos recentes, Imagina né? ele. Não sei. Pode ser. Nesse primeiro momento, quem está comandando lá o treino é o Maurício Barbieri, que era o auxiliar técnico. O Maurício Barbieri. Mas é uma situação de se pensar se a ideia é trazer a base. Não acho que vai ser esse o caminho, tá? Mas o Flamengo teve um exemplo recente disso. Continuo achando que o nome que eu, se fosse técnico do Flamengo, presidente do Flamengo, desculpe, pelo menos sondaria, perguntaria, era do Renato, em primeiro lugar. Eu percebo que a torcida do Flamengo é uma unanimidade quando se fala no nome de Renato Gaúcho. Agora, tem essa situação. Renato é para o Grêmio o que Zico é para o Flamengo. Ele é o maior ídolo da história do Grêmio. Verdade. E cada vez mais ídolo, como jogador, agora como treinador. Está ganhando tudo, né? Levou o Grêmio a uma final de Mundial, foi campeão da Libertadores. Ele sairia agora, o Grêmio joga
quarta-feira contra o Monagas, no meio da fase de grupos, quer dizer, tem uma série de situações aí, mas olha só, por que João, não? Essa ceifada que o Flamengo deu... O Henrique Dourado? Mas aí foi na comissão técnica, né? Tirando Jaime de Almeida, tirando o Carpegiani, tirando o Cabeça, que era o diretor executivo Rodrigo Caetano, saindo também, quem Martorelli, mais? preparador preparador físico. Enfim, tirando várias cabeças. É porque o Flamengo quer uma renovação mesmo. Moser, que era o gerente de futebol. Então, o Flamengo quer realmente uma renovação. Ô Rui, por favor, deixa eu manter contato agora por telefone com o Wagner Martins, nosso repórter lá de Porto Alegre. Wagner, por aqui se fala muito do nome de Renato Gaúcho para dirigir o Flamengo. O que se fala aí em Porto Alegre e, na sua visão, por acompanhar aí, quais são as possibilidades? Tem também essa história de multa, não tem multa? Por favor, Wagner Martins, bem-vindo aqui ao Expediente. Grande, João, um abraço a todos aí. Eu convivi com o Renato nas 3 passagens dele pelo Grêmio, essa é a terceira como técnico, e conheço um pouco da conduta profissional do Renato, sem contar a história dele com o clube que você já sublinhou aí, né, João? De ser o maior ídolo da história do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Sei também que é um sonho do Renato treinar o Flamengo. Isso é informação, ele admite para os amigos, para os mais próximos, que ele tem o sonho de um dia treinar o Flamengo. Mas se tem algum torcedor do Flamengo neste momento sonhando com o Renato, é melhor colocar um despertador do lado da cama para acordar. Porque não tem nenhuma chance do Renato, pelo que eu conheço do Renato, do caráter e do profissional, dele largar o Grêmio em meio à disputa da Libertadores, onde ele vai defender o bicampeonato inédito de uma sequência, né? Em sequência, abandonar o Grêmio para trocar o Flamengo seria jogar contra a torcida que ele diz que ama. Então, pode cancelar essa possibilidade, pode anular. Não existe a mínima possibilidade do Renato trocar o Grêmio neste momento pelo Flamengo. Não tenho informação nenhuma se o Flamengo realmente procurou o Renato. O que sei é que em todos os contratos que ele fez com o Grêmio, não estabeleceu um valor de multa rescisória. Ele não estabelece isso, é uma prática dele, não sei se com outro clube, mas com o Grêmio é assim. Ele não coloca cláusula contratual com o Grêmio. Perfeito. Então, pelo que você acompanha do Renato aí, pela conduta dele, pela ligação dele com o Grêmio, nesse momento, muito difícil, né, Wagner? Eu diria impossível, João. Impossível. Perfeitamente. Ô, Wagner, mais tarde, você volta com a gente, por favor, para falar da grande decisão Grêmio Brasil, ok, amigo? Será uma honra, João. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Importante a gente trazer aí. É aquilo, o Wagner confirma o que a gente daqui já imaginava. É uma situação difícil, muito, e o Wagner chegou a usar a palavra impossível. Eu também acho que o Renato será técnico do Flamengo, mas não agora. Eu não me lembro, assim, do Renato num patamar tão bom como ele está, assim, no Grêmio, de ele ter deixado um time, né, e ido para outro, a não ser... Ele estava... No Bahia. No Bahia, e foi pro Grêmio. Mas aí é uma outra situação, ele foi para um clube que é de coração, em que ele é tido como o maior ídolo, conforme disse o João Guilherme, sim. como jogador e agora como treinador. Ele é o maior ídolo. Escolhido pela torcida, o maior ídolo da história do Grêmio. Torcida, quer dizer, foi com a corda toda. É isso aí. Conseguiu 3 campeonatos importantíssimos. É verdade. Ele será um dia técnico do Flamengo, mas tem impressão, por causa disso tudo que citamos aqui, neste momento, não será. Mas continuamos atentos, ligados, qualquer novidade sobre o Flamengo e essas mudanças no departamento de futebol, a gente traz aqui para você. Vamos começar a falar das grandes decisões dos campeonatos estaduais.